tem a nos dizer sobre o que exatamente significa amar a Deus, o lugar que este amor deve ocupar nas nossas vidas e quais as consequências práticas desta verdade para as nossas vidas. Amém? Então convido você a olhar ali para o versículo 29, onde Jesus diz assim: respondeu-lhe Jesus, o principal diga o principal. Então nós já encontramos aqui o primeiro ensino de Jesus para nós. Amar a Deus é uma questão de prioridade. Diga assim: amar a Deus é uma questão de prioridade. Meus irmãos, é isso que Jesus está dizendo. Jesus responde assim ao escriba: o primeiro mandamento, outras versões dizem, o principal, o mais importante, é amar a Deus. Mas talvez a gente se perguntaria o que significa prioridade. Eu vou ler para os irmãos. Prioridade é a condição do que é primeiro, em tempo, em ordem e em dignidade. Prioridade é a condição do que é primeiro, em tempo, em ordem e dignidade. Então eu vou fazer algumas perguntas para os irmãos, vou ler algumas perguntas que eu gostaria que você pedisse ao Espírito Santo, que te ajudasse a ler a sua própria vida, amém? A responder isso com toda honestidade a você mesmo. Porque o Senhor Jesus estava ali em Marcos e está aqui hoje, tentando nos conduzir, nos ensinar aquilo que realmente significa amar a Deus. Então, nós vamos investigar agora os nossos hábitos diários. Responda: eu tenho tempo para Deus diariamente? Eu tenho tempo para Deus diariamente? Meu tempo com Deus possui qualidade? Como é seu tempo com Deus? Você tem um tempo? Este tempo é um tempo de qualidade? Estou disposto a aumentar este tempo com o passar dos anos? Ou este tempo é inconstante, já foi maior, hoje é menor? Como é que você usa o seu tempo em relação a Deus? Prioridade é uma condição do que é primeiro, em primeiro lugar, em relação ao tempo. Mas ela é uma condição de primeiro em relação à ordem. Então eu ainda pergunto para a igreja, para cada um de nós, qual é a maior prioridade da sua vida hoje? Pense, irmão, peça para o Espírito Santo te ajudar. Qual é a maior prioridade da sua vida hoje? A realização da sua vontade ou da vontade de Deus vem em primeiro lugar na sua vida? Consulto a Deus e espero por sua resposta antes de tomar as minhas decisões? Mas prioridade é uma condição de primeiro em relação a tempo, em relação à ordem, mas também em relação à dignidade. Então eu continuo perguntando: quem comanda a sua vida? Quem está sentado no trono do seu coração? Qual é o nível da influência das Escrituras Sagradas sobre a sua vida? Qual é o nível de influência da palavra de Deus? Quando você quer alguma coisa, quando você deseja alguma coisa e a palavra de Deus te diz outra. Não é isso que você está sentindo, não. A palavra de Deus diz outra coisa. Qual é o nível de influência da palavra de Deus nesse momento sobre a sua vida? Quem é a pessoa que você mais se esforça para agradar? Todas essas perguntas aqui, meus irmãos, se nós conseguirmos responder elas, Deus estando em primeiro lugar na resposta delas, nós vamos entender que para Deus, para nós, Deus é uma prioridade. Se você começou a perceber que tem coisa que, sabe, com toda honestidade, se há situações que você realmente está derrapando, então você precisa, nesta manhã, pedir ao Senhor que alinhe a sua vida, amém?
Porque dizer que Deus é a sua prioridade é algo muito prático. É prático com relação ao seu tempo, é prático com relação à ordem que você estabelece nas coisas, é prático com relação à dignidade que Deus ocupa na sua vida, com o lugar que Ele ocupa, que deveria ser o primeiro lugar, o lugar de comando, o lugar de chefia, o lugar das decisões, o lugar onde nascem todas as coisas. E sabe, meus irmãos, nós precisamos pedir nessa manhã que o Espírito Santo tire a venda dos nossos olhos, amém? Para que nós realmente consigamos perceber aonde nós estamos, para nós percebermos para onde nós precisamos ir. Pense nessas perguntas e responda aí para o seu coração. Como está o seu amor para com Deus? Então, amar a Deus é uma questão de prioridade. Mas aqui no versículo 29, vamos ler novamente o versículo 29, a segunda parte do versículo. Jesus respondeu, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? O único Senhor. Então nós vamos aprender um outro princípio com Jesus. Que amar a Deus é uma questão de exclusividade. Diga assim, amar a Deus é uma questão de exclusividade. Eu quero que você olhe bem a resposta que o escriba responde a Jesus no versículo 32. O escriba diz assim, disse-lhe o escriba, muito bem, mestre. E com verdade disseste que Ele, Deus, é único. E não há outro Deus senão Ele. Isso significa que amar a Deus é uma questão de exclusividade. Há um só Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E meus irmãos, nós evangélicos temos que reconhecer que nós enfrentamos a mesma luta que o povo de Israel enfrentou. Como somos idólatras. Como colocamos tantas e tantas e tantas e tantas coisas e pessoas em primeiro lugar na nossa vida. Nós podemos fazer de várias coisas ídolos. Pode ser um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho, uma filha, dinheiro, profissão, realização pessoal, conhecimento. Aquilo que ocupa o primeiro lugar na sua vida. Se não for Deus, isto para você é um ídolo. E esse texto, quando você vai ler a nascente dele lá em Deuteronômio 6, você vai ver que lá em Deuteronômio 6, Deus avisa as pessoas. E diz assim, olha, muita coisa vai vir para concorrer comigo. Mas ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus. Eu perguntaria para os irmãos, nós podemos ter outros amores? Outros afetos? Sim, o próprio texto responde. Aonde, irmã? Veja lá no versículo de número 31. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós podemos ter outros amores? Podemos, o Senhor mesmo está dizendo. Aliás, segundo William Barclay, Jesus foi o primeiro rabino, o primeiro mestre a unir Deuteronômio 6, 4 e 5 com Levíticos 19, 18. Que é a ordem onde aparece no Antigo Testamento para que nós devêssemos amar o próximo. Ele é o primeiro a fazer isso. Mas, irmãos, nós podemos ter outros amores, mas não podemos ter outros deuses. Por quê? Porque um Deus é aquele que ocupa o primeiro lugar em nossa vida, inclusive no amor. Um Deus é alguém a quem damos a prioridade em tudo. Um Deus é alguém a quem você serve, a quem você se submete. Então, a palavra de Deus é muito clara.
Amar a Deus é uma questão de prioridade. E amar a Deus é uma questão de exclusividade. Amém? Repita, amar a Deus é uma questão de exclusividade. E eu te pergunto, meu irmão, pense por um momento e responda. Como está o seu amor a Deus? No Antigo Testamento nós percebemos isso. Deus é especialista em derrubar altares. A hora que você começa a idolatrar um trabalho, a hora que você começa a idolatrar uma pessoa, um filho, um marido, alguma coisa, meus irmãos, você não vai demorar muito. O Senhor é especialista em derrubar esse tipo de coisa. Porque amar a Deus é uma questão de exclusividade. Mas nós vamos continuar aqui mesmo no versículo de número 29. Diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amar a Deus também é uma questão de senhorio. Diga assim, amar a Deus é uma questão de senhorio. Agora eu pergunto a você, quem é o seu Senhor? Um Senhor é aquele a quem você irá agradar, obedecer, priorizar, servir e se submeter. Eu vou dizer de novo. Um Senhor é a quem você irá agradar, obedecer, priorizar, servir e se submeter. Quem é o seu Senhor? Mateus 6:24, o Senhor Jesus Cristo diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou aborrecerá a um e amará o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Irmãos, eu acredito, tem muita gente dentro da igreja que age como se Jesus não fosse verdadeiro e não dissesse a verdade. Tem muitas pessoas no nosso meio que agem como se fosse possível ter mais de um Senhor. E nós precisamos entender a instrução nessa manhã. Amar a Deus é uma questão de exclusividade, é uma questão de prioridade e é uma questão de senhorio. E o Senhor Jesus Cristo, que nunca saiu engano da sua boca, diz assim, não é possível se ter dois senhores. Não é possível. Não é possível. E esse escriba, ele... No versículo 33, vamos olhar lá, Marcos 12:33, ele mais uma vez interpreta corretamente esse princípio. Ele diz assim: e amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Este homem estava dizendo assim: Senhor, a obediência é a principal característica, porque é a principal característica de quem ama. Quem ama vai ter um só Senhor, porque é como se ele estivesse se lembrando assim, sabe, lá o que a Torá fala em Gênesis, quando Deus não aceita a oferta de Caim, mas aceita a de Abel. Na verdade, Deus estava vendo o quê? A carne e os cereais. O que Deus estava vendo ali? O coração. Então, antes de Deus aceitar a oferta, Ele aceita o quê? O ofertante. Então, embora a lei de Moisés estava cheia de rituais, Ele diz assim, olha, a atitude do coração, de Deus ser o primeiro, de Deus ser exclusivo e de Deus ser Senhor, agrada mais a Deus do que uma vida de serviço, de adoração, de fazer coisas simplesmente exteriormente para o Senhor. Porque antes de Deus aceitar a oferta, Ele vai aceitar o ofertante. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo em 1 Samuel. Deixa aqui marcado Marcos, que nós vamos ler de novo.
Mas o primeiro livro de Samuel, irmãos, é uma lição muito grande para todos nós. 1 Samuel 15, versículo de número 22. Primeiro Samuel 15, primeiro livro de Samuel 15, 22 diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atentar melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor que fazer um monte de coisas para Deus. Deus não vai aceitar das nossas mãos se Ele olhar para dentro do nosso coração e não ver que Ele está em primeiro lugar, que Ele tem a exclusividade nesse primeiro lugar e que nós aceitamos o seu senhorio, portanto lhe obedecemos. Leia em casa a mensagem desse boletim. O título diz: Ama a Deus quem guarda os seus mandamentos. É uma palavra de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, os obedece. Esse é o que me ama. Amém? Então, meus irmãos, quem ama, obedece. Quem ama, se submete. Pare mais uma vez e reflita. Como está o seu amor por Deus? O Espírito Santo tem falado algumas coisas na sua vida que você precisa consertar, que você precisa mudar, que você precisa se enquadrar a palavra, que aqui está fora, ali está errado. Aqui... Você obedece? E o quarto e último ponto desta mensagem. Amar a Deus é uma questão de intensidade e renúncia. Diga assim: amar a Deus é uma questão de intensidade e renúncia. Aonde está isso? Vamos voltar lá no nosso Marcos 12. Isso está lá no versículo de número 30. Marcos 12, 30, quando diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e com todas as tuas forças. Então, quando a gente vai estudar, os estudiosos das línguas aqui, eles dizem que não é uma questão de você pegar cada palavrinha, todo o coração, todo o sentimento, que cada coisa seria um ponto diferente no seu amor. Não. Eles dizem que isso aqui é uma forma enfática de dizer a mesma coisa, que você precisa amar a Deus intensamente. Eu vou ler para os irmãos exatamente segundo os teólogos o que significa amar a Deus de todo o teu coração, toda a alma, todo o entendimento e toda a força. Significa com tudo o que há dentro de você. Amar a Deus sem nenhuma reserva em sua devoção. Amá-lo com fervor e veneração. Um ato de consagração. O nosso deleite e dependência, estar nele. Deve ser para nós um prazer constante pensar em Deus. Ouvir falar de Deus e falar com Ele e servir. Amar a Deus de todo o coração é amar de forma intensa. Amém? É amar de forma intensa. E nós nos lembramos aqui da igreja de Éfeso. A igreja a quem Jesus Cristo, lá no Apocalipse, diz assim: eu tenho contra você algo. Você perdeu o seu primeiro amor. Você perdeu a intensidade. Você perdeu a força. Você perdeu aquela paixão. Você perdeu aquela devoção. E este é um pecado mortal. Porque ele fere o primeiro mandamento.
Precisamos amar a Deus de todo o coração. Irmãos, tudo isso aqui nós vemos na vida de Jesus, concorda? Para Jesus, o amor a Deus era uma questão de prioridade. Era uma questão de exclusividade. Era uma questão do que mais? Intensidade. Era uma questão de senhorio, de obediência. Nós vemos tudo isso na vida de Jesus, mas eu queria dar um outro exemplo aqui, um exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi uma das pessoas, dentro dos evangelhos, dentro do Novo Testamento, melhor dizendo, mais intensa. Ele era um homem muito intenso. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 3. E nós vamos ver como é que o apóstolo Paulo fez para não perder esta intensidade do seu amor para com Deus. Este homem que nunca permitia que este amor diminuísse, né? Mas parece que estava sempre em luta, sempre crescendo, sempre avançando. Lá em Filipenses capítulo 3, nós vamos ler do versículo 7 primeiro ao versículo 8, que nos diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual? Isso que ele vai dizer que ele fez aqui, ele fez por quê? Por amor a Jesus. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, o teólogo Warren Wiersbe, ele afirma que Paulo possuía algo chamado disposição espiritual. Ele tinha uma disposição espiritual que era a capacidade que também nós vemos em Jesus, de ver as coisas desta terra sobre o prisma celestial. Eles viam as coisas desta vida de cima para baixo. Eles tinham esse tipo, olhar para a terra do ponto de vista do céu. Quando você olha para as coisas desta vida do ponto de vista do céu, você não fica inebriado pelo vinho da bênção. Você não fica embriagado com a bênção, com o seu bem-estar, com os seus interesses, com os seus próprios desejos. Quando você tem essa disposição espiritual que te capacita a olhar do céu para a terra, do ponto de vista do céu para a terra, você faz isto que o apóstolo Paulo faz. Porque as coisas desta vida começam a tirar o foco do nosso amor. Começam a concorrer com o amor a Deus. Então aquela intensidade que deveria ser forte, ela começa a se desmorecer. Então nesse momento, quando a coisa começa a desmorecer, você precisa se lembrar do apóstolo Paulo e da sua intensidade, dizer assim: eu preciso olhar as coisas desta vida do ponto de vista do céu. E aí você vai fazer isso que o apóstolo Paulo fez. Aqui diz nesse texto de Filipenses 3 vezes a palavra considero. E para o final ele chega à conclusão: eu considero como um refúgio, eu considero uma alegria perder. Eu considero a melhor coisa do mundo abandonar isto. No caso do apóstolo Paulo era o quê? A sua religiosidade, as suas obras no judaísmo, tudo aquilo que ele via construído dentro do judaísmo. Meus irmãos, porque assim, ou ele era intenso com relação ao judaísmo, ou ele era intenso com relação a Jesus Cristo.
Não tinha como ser intenso com relação às duas coisas. Aliás, a sua intensidade com relação às outras coisas o tinha afastado de conhecer Jesus. Foi só quando ele abriu mão daquela coisa toda, foi que ele abraçou o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o nosso quarto ponto, amar a Deus, é uma questão de intensidade e uma questão de renúncia. Sabe, queridos, nós cantamos bastante hoje sobre o amor de Deus por nós, né? Eu gosto tanto de cantar sobre o amor de Deus. Esse amor tão incrível, tão insondável, tão grande, tão maravilhoso, tão perfeito, que vem e nos encontra nos lugares mais improváveis. Este amor que fez com que ele se entregasse, aquilo que o irmão Newton leu no começo, desse a sua vida por nós. Que amor é esse? E eu não sei se você está percebendo neste ano, aqui nesta igreja, a cada dia, a cada culto, a cada seminário, a cada encontro, nós estamos sentindo como que se o Senhor estivesse chegando mais perto de nós, não é? Mais perto de nós, mais perto de nós, mais perto de nós. Mas nós precisamos ser muito honestos. Muito honestos. Senão nós não vamos realmente amar a Deus como devemos. Quanto mais Ele se aproxima de nós, e nós sentimos que Ele está perto de nós, mas diante de uma palavra como essa, e das palavras que têm sido pregadas, nós entendemos que, embora Ele está chegando bem perto de nós, nós estamos no nosso coração muito longe dEle. Não se engane. Se você não chegou a essa conclusão ainda, tem alguma coisa errada. Porque quanto mais perto Ele está chegando, mais perto Ele está chegando, mais perto Ele está chegando, nós não estamos tendo, se nós somos honestos conosco mesmo, a impressão de que nós também estamos perto dEle. Muito pelo contrário. Nós estamos tendo a impressão, meu Deus, como nós estamos longe. Pelo estilo de vida que nós levamos. Pela forma que nós gastamos o tempo, pela forma que nós falamos as nossas palavras e fazemos as coisas, com tanta insubmissão, com tanta rebeldia, com tanta coisa que concorre contra Deus. Meu irmão, se você não está tendo esse sentimento, acorda. Acorda. Porque mais próximo vem a luz, mais próximo você se enxerga. Esta é a experiência de Isaías. Quando ele viu a santidade de Deus, falou, gente, vou morrer. Eu vou morrer. Porque sou um homem de lábios impuros. E nós vamos terminar lendo mais uma vez em Filipenses 3. Mantenha a sua Bíblia aberta aqui. Eu quero que você olhe. Um homem de intensidade como Paulo, que está falando sobre a sua disposição espiritual. Tudo que ele deixa por amor a Deus. Tudo que ele faz para manter a sua intensidade por Deus. Olha a declaração de Paulo no capítulo 3 de Filipenses, no versículo de número 13. Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançam para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Ele estava dizendo assim, gente, nós temos um alvo. E eu não julgo que já cheguei lá. Não julgo que já o alcancei. Irmãos, nós não podemos sair daqui satisfeitos com o nosso amor a Deus. Amém? Amar a Deus é uma questão de prioridade. Amar a Deus é uma questão de exclusividade. Amar a Deus é uma questão de senhorio e obediência. Amar a Deus é uma questão de nós termos intensidade e renúncia.
E como é que nós podemos, nessa tarde, nesta manhã, sair aqui assim, felizes conosco? Eu convido você a ficar em pé. Eu creio, irmãos, que nós precisamos fazer a declaração do apóstolo Paulo. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Eu vou perseguir este alvo de amar a Deus com toda a prioridade que este assunto merece. Amém? Com toda a intensidade que este assunto merece, porque, meus irmãos, este é o primeiro. Ah, irmã, mas eu sou assim, eu sou boa de amar o próximo. Mas Jesus falou que tem o primeiro, tem o segundo. E este é o primeiro. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil porque a nossa alma se agita dentro de nós. A nossa alma diz, eu não quero tomar essa cruz. A nossa alma diz, eu não quero ser abnegado a este ponto. Eu acho que eu vou me romper, eu não vou conseguir. Mas nós vamos conseguir, amém? Porque o Senhor está conosco. E eu convido você a fechar os teus olhos agora. E se isso é sincero do seu coração, comece a falar, Deus, é isso que eu desejo. Eu quero amar ao Senhor de uma forma prioritária. Eu quero amar ao Senhor de uma forma exclusiva. Eu quero amar ao Senhor aceitando o seu senhorio e em obediência à minha vida. Eu quero amar o Senhor com toda a intensidade que o Senhor deseja, fazendo as renúncias que eu preciso fazer na minha vida. Pai, no nome de Jesus, nós estamos todos aqui diante do Senhor, Pai, clamando a Ti. Clamando por Tua ajuda, Senhor. Nós queremos Te pedir, Pai, pela ação do Teu Espírito Santo, nos toma pela mão nesse momento. E nos ajuda, Senhor, a ter uma resposta à Tua palavra, Senhor. Uma resposta, meu Deus, de não nos conformarmos, ó Deus, com a nossa situação atual, mas de desejarmos no nome de Jesus progresso no nosso amor ao Senhor, progredirmos, como o apóstolo diz, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, eu progrido para as coisas que estão diante de mim, eu vou alcançar o alvo. Senhor, eu faço compromisso, Pai, isso também faz parte do arrependimento, nosso compromisso, nossa tomada de decisão. E nós pedimos ao Senhor, Pai, nesta manhã, faz o Teu querer em nós, nos ajuda, nos tira da inércia, nos tira, Senhor amado, ó Deus, do nosso cantinho, nos tira, Deus, da nossa religiosidade, onde nós achamos que está bom, mas o Senhor está nos mostrando um alvo maior. Então nós Te pedimos em nome de Jesus, que nós estejamos trilhando a trilha de perseguirmos este amor intenso, este amor exclusivo, este amor prioritário, este amor de obediência.